Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos aprender a como fazer uma construção nivelada, ou seja, controle do produto, de modo a que a nossa construção não seja necessário limagem. Então, primeiramente, eu aqui na minha unha já tenho feita a preparação tanto da área da cutícula como também da unha natural. E então, por seguida, eu vou necessitar do meu gel. Para nos facilitar toda esta parte da construção, o que é que nós devemos optar? Optar por um gel que seja de viscosidade média. Isto porquê? Porque o autonivelamento já vai nos facilitar na parte do nivelamento da nossa construção. Então, ao nós trabalharmos com géis mais maleáveis, que se autonivelam, vão-nos facilitar durante esse processo. O primeiro passo vai ser então aplicarmos uma camada esticada em toda a nossa unha. Porquê? Porque esta vai ser então a nossa camada de deslize. Em toda a minha unha, desde a área da cutícula até à borda livre, eu vou aplicar uma camada esticada de gel. Vou também precisar do quê? Do meu pincel de gel. Um dos pincéis favoritos, aliás, um dos que eu mais gosto, é este aqui, que é o pincel língua de gato, em que vocês podem optar então por este formato que vai ser muito mais benéfico. Assim, por exemplo, com este que é da Nails Divine, ele também tem o formato de língua de gato. Então, todos estes tipos de pincéis que tenham este formato vai-nos facilitar na aplicação. Vou-vos mostrar então aqui qual é que é o formato. Este assim arredondado na ponta. Facilita-nos não só na aplicação da camada de deslize, como também no nivelamento do próprio produto. Isto porque a escolha do pincel e a escolha do gel também é muito importante que nos favoreça a que nós tenhamos uma construção então nivelada. Agora o que é que nós vamos fazer? Pegar aqui numa bolinha de produto. Como é que eu faço para pegar a minha bolinha de produto? Então eu arrasto uma, duas, levo para cima, enrolo e volto a clicar. Quando eu tiro, eu tenho uma bolinha de produto. E esta vai ser então a bolinha de produto que nós vamos precisar para então o nosso nivelamento. Outra coisa que vamos também precisar vai ser o nosso pincel fininho para chegar a todos os cantos. Então agora, após a aplicação da camada de deslize, eu vou depositar a minha bola de produto, a minha bola de gel, aqui junto à minha área da cutícula, dando sempre uma margem, ou seja, no meio da minha unha natural. Agora, com leves pressões, eu vou arrastando junto à área da cutícula e vou pressionando levemente. Começo então aqui na área da cutícula do lado esquerdo e levo para o lado direito. É importante eu só avançar quando todo o lado estiver nivelado, ou seja, se eu ainda tenho produto para nivelar, eu não avanço, mas se eu sentir que já está tudo então nivelado, eu posso então avançar. Também nivelo aqui as minhas laterais, porque o próximo processo é eu ter o quê? Aqui um acumular de produto. Então aqui vai ser onde é o meu ponto de tensão, ou seja, o que é o meu ponto de tensão? Ponto mais alto da minha estrutura. E da esquerda para a direita eu começo então a arrastar o meu produto para baixo. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E desta maneira eu começo a trazer o meu produto todo aqui para baixo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar ligeiramente mais produto e a cutícula fiz um movimento horizontal. Aqui, na ponta da minha unha, eu vou aplicar num movimento vertical. Portanto, com muita leveza, eu pego num fio nivelo desde a zona onde eu já coloquei produto até ao final da minha estrutura. Se eu sentir que algo está a escorrer, paro e limpo. Outra coisa que eu posso fazer é virar a minha unha para baixo. Isso vai facilitar o meu nivelamento, portanto a própria gravidade vai fazer com que o produto se centralize. A área da cutícula fazemos um movimento horizontal e, portanto, na ponta da nossa unha, um movimento vertical. Agora, com o pincel fininho, nós vamos só aqui dar a parte final em qualquer zona que nós sentimos que ainda queremos nivelar.
Vamos ver a nossa unha nesta perspectiva e eu posso ver que ela não está ainda direita, portanto eu tenho que tornar a minha estrutura bem paralela. O meu arco superior, ele tem que estar bem direitinho antes de eu catalisar. Com o pincel fininho vou dando então aqui o acabamento nas laterais, arrebito aqui a minha ponta e posso então catalisar por 60 segundos. Recapitulando, a minha unha está aqui então a catalisar 60 segundos. Então, recapitulando, aquilo que nós devemos ter atenção é também na escolha do formato do nosso pincel e do tipo de gel que nós vamos utilizar. É importante que ele seja então um gel de densidade média, para que ele se autonivele, e é importante também que o nosso pincel tenha um formato adequado que nos facilite então no nivelamento do produto. Após a minha unha então catalisar, vocês vão verificar que eu não irei necessitar de limar excessivamente. Aliás, a única coisa que eu vou fazer é limar o formato e passar o buffer. Agora, tirei do catalisador, vou então remover aqui a minha goma. E só aqui para recapitular. Portanto, junto à área da cutícula, nós depositamos uma quantidade de produto e vamos nivelando. Com o movimento da esquerda para a direita, nós levamos o nosso produto até ao apex. Quando nós chegamos ao apex, nós paramos o movimento horizontal e iniciamos o vertical, ou seja, nós vamos buscar mais produto e num movimento vertical nós nivelamos toda a estrutura desde o apex até à borda livre, de modo a deixar o nosso arco superior completamente nivelado. Agora, na limagem, aquilo que eu vou fazer é só dar o retoque final do próprio formato. Então eu vou pegar aqui na minha lima e no meu buffer. E com a minha lima eu vou dar aqui o acabamento na minha parede lateral inferior. Tiro algum pedacinho que possa então ter escorrido. E basicamente eu vou só limar aqui o meu formato. A parte do formato é a gosto, porque o amêndoa há clientes que gostam mais afunilado, há outros clientes que gostam mais arredondado. E agora, com o meu buffer, eu vou então marcar aqui do ponto de stress borda livre. Vejo que ele está então simétrico, porque ele ficou arranhado desde o ponto de stress até ao final da minha unha. Então isso significa que ele está completamente simétrico. E vou só passar então o lado mais suave do meu buffer em toda a minha unha para uniformizar e facilitar também a minha pintura, porque quanto mais uniforme estiver então a minha unha, quanto mais uniforme estiver a minha unha, melhor vai ficar então o acabamento e a pintura da minha estrutura. Eu já passei então o meu buffer em toda a minha unha. Aquilo que eu preciso fazer é então retirar todo o pó com a minha escovinha para garantir que a minha unha não tem qualquer tipo de pó quando eu for finalizar. Desta forma vocês conseguem ver que a minha unha já está finalizada e eu já posso então aplicar o meu top coat. Nails Divine. Vou tirar então o excesso. E desde a área da cutícula até ao final da minha estrutura, uma camada fininha aplico em toda a minha unha. E cataliso então por 60 segundos.
temos então a nossa unha finalizada. Podem ver então que trabalhamos com controle de produto, nós temos várias vantagens. Uma delas, nós não desperdiçamos tanto produto. A segunda é nós otimizamos muito mais tempo em mesa. E a terceira é que nós não necessitamos de gastar tanto esforço físico na parte da limagem. Então isso facilita imenso nós trabalharmos esta técnica de nivelamento da construção, porque vocês podem ver que em poucos minutos eu fiz esta construção que não necessitou quase de limagem. Só demos o acabamento com o buffer e foi para uniformizar melhor todo o acabamento antes da pintura. Então dessa maneira, com esta técnica vocês já vão conseguir reduzir tempo em mesa. Por isso, vemo-nos no próximo vídeo e muito sucesso!